estamos, então, no nosso horário de início da nossa tarefa, do nosso trabalho de hoje. Com satisfação recebemos os nossos irmãos. Sejam muito bem-vindos hoje, sempre. Que nós possamos, nesse momento, deixarmos do lado de fora dessa porta todas as nossas problemáticas, os nossos pensamentos, as nossas preocupações com as nossas casas, com as nossas vidas. E que por alguns instantes, por alguns momentos, nós possamos estar aqui unicamente com o nosso pensamento e o nosso coração aberto para mais uma noite de mensagens do nosso Evangelho, dos ensinos do nosso amado Mestre Jesus, que possam penetrar nos nossos corações, nas nossas vidas, e permanecer conosco, nos auxiliando a nós termos a força e a coragem que necessitamos nas lidas da nossa vida diária. E é dessa forma que eu convido a todos para que eleve seus pensamentos a Deus e a Jesus. Agradecendo, Senhor, a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui nesta casa de amor, de caridade. Que possamos, Senhor, encontrarmos a paz para os nossos corações, a tranquilidade para a nossa vida. E assim, Senhor, neste momento, possamos receber as tuas bênçãos. Que a tua luz, a tua paz, o teu amor nos envolva, para que possamos nós entendermos e compreendermos cada vez melhor os teus ensinos. E junto desta espiritualidade amiga, possamos nós pedir sempre, Senhor, a força, a coragem e a sabedoria para colocarmos na prática da nossa vida diária, nos tornando assim, a cada dia, um pouquinho melhores. Que possamos hoje sermos melhor do que ontem e que amanhã sejamos nós melhores do que hoje. E é assim, Senhor, em teu nome, em nome de Deus nosso Pai, com as bênçãos dos benfeitores amigos e dos nossos mentores espirituais, e as bênçãos da nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré. Pedimos então a permissão para iniciarmos o nosso trabalho de hoje. Que assim seja. Nosso irmão Jair, então, hoje vai nos falar do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei. Então, oficialmente e novamente, boa noite a todos, né? Muito agradecidos pela presença, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, né? Que possamos, então, estarmos abertos à boa compreensão dos ensinamentos de Jesus, estarmos em harmonia com essa espiritualidade que abençoa, nos traz sempre conforto, nos traz sempre uma inspiração benevolente, né? Então, como a dona Marilene falou, nós vamos conversar hoje sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Eu Não Vim Destruir a Lei. E eu gostaria de começar ele apresentando os itens de que esse capítulo fala. Ele começa falando sobre as três revelações, Moisés, Jesus e o Espiritismo. Depois ele passa a falar sobre a aliança entre a ciência e a religião, né? Que durante muito tempo, e para alguns ainda na atualidade, são coisas separadas, né? Tanto a ciência quanto a religião são criações do mesmo Deus, então elas não podem uma ir contra a outra, né? Mas por um entendimento dos homens, sempre se confrontaram entre essas duas situações. E a doutrina dos espíritos, nesse capítulo, vem nos esclarecer um pouco mais sobre essa aliança que tem. E nas instruções dos espíritos, fala sobre a nova era. O tão esperado planeta de regeneração, que a gente fala tanto, é muito conversado, e nós estamos num planeta de provas e expiações, que chegaremos, outros já até marcaram data, né? Tem uns que já estão até com passagem comprado, planeta de provas, planeta de regeneração, né? Então ele fala também sobre a nova era, né? Então, a princípio, é um capítulo curto, mas ele nos apresenta o que vem pela frente. Mas antes de nós começarmos a conversar,
se nada do que eu falar aqui ficar gravado, o importante é o que eu vou ler agora. Se gravar isso aqui, a noite já foi ganha. Tá? E tá aqui, é o item 1, né? Isso foi anotado por Mateus. Disse Jesus: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas os cumprir. Pois em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, enquanto tudo que está na lei não seja cumprido perfeitamente, até o último J e o último ponto. Então, de tudo que eu for agora, eu só vou acrescentar alguma coisa, mas a grande mensagem é essa. Essa é a mensagem da noite. Que nós possamos olhar para o exemplo que Jesus nos deixou, que nós possamos olhar para os ensinamentos que Jesus nos deixou com ordem divina, que nós possamos nos espelharmos e seguirmos o que ele nos deixou. Eu gostaria de começar falando sobre um pouco sobre aquela sociedade primitiva. Não aquela que nós estávamos conversando agora, um pouquinho mais primitiva, não a da Idade Média, um pouquinho mais. Aquela de Moisés, não, um pouquinho mais, vamos um pouquinho mais além. A do Hammurabi, não, um pouquinho mais. As primeiras sociedades lá, onde não existia entendimento das coisas. Como é que eram as regras? Normalmente tinha um líder naquela comunidade, e esse líder era o responsável por criar as leis e por julgar as leis, as coisas como estavam acontecendo, para ter uma organização. E normalmente se colocava nessas orientações um poder divino que foi concedido a ele. Eu nem estou falando na Idade Média do absolutismo, estou falando lá nos princípios, lá na sociedade mais primitiva que nós pudermos imaginar nesse momento. Era assim. Então, o poder estava muito concentrado em pouca pessoa, ou normalmente em uma, e que dali saíam as determinações. Não tinha nada escrito, nada era divulgado, era conforme a vontade daquela pessoa que estivesse ali. Só que daí chegou alguns espíritos um pouquinho mais adiantados para aquela sociedade e foram trabalhando, foram contestando, foram buscando um pouquinho mais de informações e foram adaptando, aperfeiçoando aquelas leis. Quanto tempo levou isso? Levou uma década, duas, um século, talvez uns 2, 3 milênios, até que conseguiram escrever alguma coisa, ainda muito primitivo, mas muito primitivo mesmo. Chegou para nós o Código de Hammurabi. Esse é o que chegou. Provavelmente teve outras sociedades que também conseguiram escrever, mas essa foi a que chegou para nós. Então esse código, primeira vez escrita, já era alguma regra. Bom, toda a sociedade já sabe como é que ela vai funcionar. É o famoso olho por olho, dente por dente, que nós falamos até hoje. Então, tu vai ser penalizado da mesma forma que tu prejudicou. Então, mas já era um avanço moral em cima daquilo que existia antes, ou do que não existia antes. O que acontece? Passam-se os anos, passam as décadas, os séculos, alguns milênios, a sociedade se aperfeiçoa, as leis começam de novo a se adaptarem a uma nova realidade, e aí outros espíritos chegam, fazem contestam um pouco, criticam, e conseguem novamente trabalhar essas leis. Algumas envolveu questão de guerras, outras não, mas conseguiu aperfeiçoar. E chegou Moisés, recebeu no Monte Sinai as leis de Deus, e para aquela sociedade ainda só um entendimento espiritual não era suficiente. Existia a necessidade ainda de ter regras para que se regulasse a sociedade, porque ela não conseguia ainda compreender a essência do que estava ali. Naquele tempo, nós éramos tão embrutecidos que as coisas tinham que ser pontuadas, inclusive na vírgula. Se nós pegarmos uma criança, como é que nós ensinamos matemática? Hoje nós pensamos, 2 mais 2 é 4. É fácil, é abstrato. Mas já pararam para pensar que o número 4, como nós conhecemos, ele é totalmente abstrato, que ele não existe? É abstrato. E conforme nós formos nos aprofundando dentro da matemática, mais abstrata ela fica ainda.
Então, é muito abstrato. Mas como é que nós ensinamos o 2 mais 2 para uma criança? Com coisas concretas. Nós pegamos lá nas séries iniciais, os professores, não vou nem me meter nessa seara, né? Mas os professores, coisinhas concretas para que eles possam entender como é que funciona. E assim foi quando chegou a lei de Deus para nós. Se nós formos olhar, olha só, o primeiro mandamento que Moisés trouxe para nós. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirou do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farás imagem talhada e nenhuma figura de tudo o que está acima do céu e embaixo da terra, nem de tudo o que está nas águas sob a terra. Não os adorará e não lhes renderá culto soberano. E o que a nossa sociedade fez na época? Moisés se afastou um pouquinho, fomos lá, fizemos um bezerro de ouro. Pô, era tão necessário botar vírgula em cima de vírgula. Esse foi o primeiro, vamos pegar o 10. Não desejarás a casa do próximo. Tá, tudo bem. Eu posso desejar então o boi que ele tem? Não. Não desejará a casa do próximo, nem o boi, né? No caso aqui é o servo, né? Nem sua serva, nem o boi, tá aqui, nem o seu asno, nem coisa nenhuma que lhe pertence. Olha, tem que ser, o negócio tem que ser bem explicadinho, porque nós éramos muito infantis. Nós precisávamos disso. Entre outros ali, não matarás, não adulterarás, né? Mas essa é a mensagem. A essência das leis de Deus está ali. É só buscar com um bom coração, com um bom entendimento, a gente vai pegar toda a essência do ensinamento do que nós precisamos, está já lá, o germe já está lá. Mas tinha as leis da sociedade, que era para regrar aquela sociedade. Passaram-se os anos e chega Jesus. E Jesus chega assim, foi passados os anos, pessoas, novos espíritos chegaram, outros reencarnaram, foram adaptadas as leis, com muita contestação, muita discussão, coisa e tal, as leis foram sendo aperfeiçoadas de novo. E chega Jesus e diz que não veio destruir a lei. Pô, mas para aí. Filho de Deus, como é que tu não veio aqui destruir a lei? Nesse mesmo período que Jesus chega à Terra, até nós falamos um pouco semana passada, Augusto César está no poder. E naquele momento, muitas coisas foram harmonizadas, inclusive as leis. Elas foram tão profundas naquela sociedade lá, de 2000 e poucos anos atrás, que isso está no nosso ordenamento jurídico hoje, aqui no Brasil. Então, só para ilustrar o que eu estou falando, naquela época lá, chegou um determinado alguém do poder e eles queriam cobrar imposto sobre os banheiros públicos. E chegaram para César, para o Augusto, e disseram o seguinte: olha, é uma vergonha para nós ter que cobrar imposto de banheiro público. Aí ele pega uma moeda, entrega, e a pessoa e diz wallet. E a pessoa que responde para ele diz o seguinte: no wallet. Ou seja, ele diz assim, cheira. E ele diz assim, não tem cheiro. Ele diz assim, exato, não tem cheiro. Dinheiro não tem cheiro. O imposto pode ser cobrado independente do que for. Isso está no nosso ordenamento jurídico hoje. Se a gente for pegar lá o Código Tributário Nacional, a gente vai encontrar isso. Não importa. Está lá. Então, só para vocês terem uma ideia, só para dar um contexto de que aquilo foi tão profundo, mas, apesar de todas essas reformas, o que aconteceu? Novos espíritos chegaram, outros reencarnaram, a intelectualidade se desenvolveu, foram sendo novamente necessárias outras adaptações das regras da sociedade. Mas Jesus, que estava na sociedade, disse: eu não vim destruir a lei. Ou ele destruiu a lei quando chegaram para ele e disseram o seguinte: o imposto nos diz que é proibido pagar. Ele disse: tá, o que está aí? Não, aí está a figura de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele destruiu a lei? Não. A lei da sociedade continua ali. O que ele pegou e foi dar um novo direcionamento. Ele pegou os ensinamentos de Moisés, as leis de Moisés, adaptou a uma nova realidade, porque o germe, a essência já estava lá, e diz o que diz no mandamento? Amarás o seu Deus sobre todas as coisas. Pois é, então agora acrescenta esse um outro, que resume tudo. E amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Então ele deu uma enxugada no entendimento, porque a sociedade já tinha se aperfeiçoado e já teria condições de não necessitar mais dos bloquinhos para entender a matemática, do 1 mais 1, 2 mais 2, porque já conseguiria entender uma visão mais espiritualizada do que estava acontecendo. Por isso, Jesus chega e diz, eu não vim destruir a lei. Tá, mas aí a gente começa assim, tá, mas Jesus não veio destruir a lei, mas a sociedade tem alguém que chega ali, faz um contestamento, briga, discute, faz uma adaptação e a lei se aperfeiçoa. Mas teve gente que chegou para fazer isso. Porque cada um de nós tem uma missão. Jesus chegou e cumpriu a lei da sociedade e e vivenciou a lei de Deus. E cumpre a nós hoje como espíritas também. Ah, eu não gosto do fulano, eu não gosto do ciclano, como tal, porque está fazendo isso, está fazendo aquilo. Independente disso. A lei da sociedade, ela existe. E ela precisa ser cumprida. E junto com ela, nós devemos buscar a essência dos ensinamentos de Jesus e vivenciar a lei de Deus nas nossas atitudes, nos nossos atos. Então, existe cada um de nós uma missão. Para cada um de nós há. Ah, mas eu não sou o cara que ganhou o prêmio Nobel de Medicina. Ah, eu não sou o cara que ganhou o prêmio Nobel de Física. Ok, mas a tua missão é tão importante quanto a dele. Ou a gente vai querer colocar no mesmo patamar o cara que ganhou o prêmio Nobel da Paz e aquela mãe que reencarnou e que tinha um filho muito depressivo e que ela trabalhou o tempo todo para que ele pudesse sobreviver, não, passar essa existência e não cometer os mesmos erros que cometeu em outra encarnação. Para Deus, é a mesma coisa. Para Deus, qual é a diferença? A diferença é que a sociedade valoriza uma coisa. Mas a missão de alguém que faz uma reforma, sei lá, em qualquer área da ciência, é a mesma daquele que vem e cumpre o seu papel aqui na Terra. Porque é importante, é fundamental que saiba cumprir aquilo ali. Por que eu estou trazendo essas informações? Porque tem um mandamento, que é o 7º mandamento, que diz o seguinte: não cometerás adultério. Aí logo nós vamos direto pensar no casal de namorado, no casal de adultos. Ah, não, porque um não pode adulterar. Não, não. Vamos um pouquinho mais fundo, um pouquinho mais profundo. Não adulterarás. E aí eu trouxe no Evangelho, segundo o Evangelho por Emmanuel, tá? Que tem uma coleção de todas as mensagens que Emmanuel divulgou através de Chico e de outros espíritos também, e fala sobre o culto espírita. E é justamente sobre essa passagem. Eu não vim destruir a lei. E também dá para se encontrar isso aqui no Livro da Esperança. Diz assim, ó, o culto espírita, expressando veneração aos princípios evangélicos que ele mesmo restaura, ou seja, tem a lei de Moisés, estava a sociedade se perdendo, chegou Jesus, deu uma adaptada, foi até um período, nós estávamos até conversando um pouco antes, como é que a gente foi se perder no meio do caminho, se perdeu e chega a terceira revelação e dá uma restaurada de novo. Ó, pessoal, vamos lembrar que Jesus disse que não veio para destruir a lei, mas cumprir? Então, pegando essa parte, restaura, apela para o íntimo de cada um a fim de patentear-se. Por íntimo de cada um agora. Ninguém precisa inquirir o modo de nobilitá-lo, ou seja, de valorizá-lo, né, com mais grandeza, porque reverenciá-lo é conferir-lhe força e substância na própria vida. Começa o primeiro detalhe. Mãe, aceitarás os encargos e os sacrifícios do lar, amando e auxiliando a humanidade. Tem prêmio Nobel de mãe? Não conheço. Mas ela é tão importante para a humanidade, olha só, quanto aquele que ganhou o prêmio Nobel, sei lá do que. Para Deus, a importância é a mesma. Qual é a diferença? A sociedade valoriza uma coisa. E o trabalho da mãe é tão importante, que ainda diz o seguinte, não fala nada sobre os homens, tá? Já vou dar um spoiler aqui, tá? Mãe, aceitarás os encargos e os sacrifícios do lar,
amando e auxiliando a humanidade. No esposo, pô, como é que eu ajudo a humanidade? Ajuda o teu esposo. Esses bichinhos são difíceis, né, dona Marilene? É difícil, mas... Então, como é que eu ajudo a humanidade? Ajudo o esposo. E nos filhos que a sabedoria divina te confiou. Então, como é que uma pessoa humilde, desconhecida da sociedade, pode ter a mesma importância para Deus? Esse é um exemplo. Qual é a tua missão? Ah, eu não tive a oportunidade de estudar, mas eu criei meus filhos homens de bem. Cumpriu a sua missão. E diante de Deus, está aí o prêmio Nobel. Está aí um prêmio Nobel. Cumpriu. E como é que disse Jesus? Vou ler aqui de novo. Não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruí-los, mas os cumprir. Pois em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão enquanto tudo que está na lei não seja cumprido perfeitamente. Então, quando a mãe cumpre o seu papel perfeitamente, está cumprindo a lei de Deus. Vamos um pouquinho adiante. Dirigente, honrarás os dirigidos. Legislador, não farás da autoridade instrumento de opressão. Já que eu tenho o poder da lei, né? Então eu vou fazer ela conforme eu puder fazer para melhor para mim, né? Pô, afinal, aqui é Brasil, né? O Brasil a gente tem que dar uma adaptada, e as leis não pode ser para todos, né? Mas tudo bem, vamos lá. Mas está aqui. Aquele legislador que chega lá e cumpre a sua tarefa de contestar as leis da sociedade, adaptar, harmonizar uma nova realidade, está cumprindo a lei de Deus. Está cumprindo a sua missão. Administrador, respeitará a posse e o dinheiro, empregando-lhe os recursos no bem de todos, com o devido discernimento. Mas o meu patrão, ele é um pão duro. Hoje, provavelmente todos aqui, se for na pia, tem água. Se a Corsã não nos deixou na mão, chegou na pia, vai ter água, né? Mas o rio não passa na frente da nossa casa. Então, o rio passa longe. Aí teve pessoas que estudaram, coisas e tal, desenvolveram tecnologias, coisas e tal. Alguns começou desse entendimento lá naquela Roma do Augusto, tá? Aquelas coisas de encanamento, começou lá, aqueles estudos, que hoje chegam para nós. Então, a água sai lá do rio, chega para nós, leva na caixa d'água, toda aquela engenharia que a gente já conhece. O dinheiro é assim. O dinheiro é assim. O dinheiro está concentrado nas mãos de alguns, mas é a obrigação dele fazer com que esse dinheiro também corra que nem o rio, para que outras pessoas se beneficiem disso também. Podemos conquistar, que nem agora está na moda aí de alguns milionários ir para o espaço. Pode ir, desde que desenvolva a tecnologia. Porque isso é normal. Sempre teve alguém mais afortunado que levou à frente algumas coisas. Se nós formos analisar, o que foi a chegada dos portugueses no Brasil? Eram pessoas que tinham dinheiro, que tinham para comprar um barco, para pagar alguém para ir lá, o capitão, pagar os caras que estavam tudo ali para atravessar o mar e achar um outro no continente. Até tem uma história muito interessante da do Cristóvão Colombo, que ele saiu, e isso é verdade, ele saiu e foi em busca das Índias, né? Aí perguntaram para ele, onde tu foi? Não sei. Ele voltou e não sabia onde tinha ido, né? Mas isso é verdade. Ele saiu, não sabia para onde ia, quando voltou não sabia dizer onde estava, né? Mas foi aí, nesse meio do caminho, ele descobriu um continente. Mas é isso que aconteceu. E isso acontece com nós. Se nós temos alguém que cuida daquele dinheiro, mas que aquele dinheiro seja para beneficiar a todo mundo também. Pode usufruir, mas que ele saiba distribuir, assim como o rio. O rio está longe, mas a água chega até nós. Aí ele chega aqui e diz assim: o mestre ensinarás construindo. Quantos nós encontramos aí com uma inteligência, uma intelectualidade aprimorada? Nossa, como eu gostaria de ser inteligente como aquele cara, como eu gostaria de ser inteligente como aquele professor, mas usa isso tudo para distorcer as informações. Mestre, ensinarás construindo. Não te vangloreia dessa inteligência que tu tem. Usa isso a teu benefício, a benefício de todos. Ensinando, desenvolvendo, elevando. Pensador, aí entra os filósofos, né?
Pensador, não torcerá as convicções que te enobrecem. Não seja hoje, pensa na essência. Para que possa cumprir a tua missão, pensa na essência. Eu estou nessa posição e que benefício eu posso trazer aos outros? O cientista, descortinarás caminhos novos sem degradar a inteligência, sem humilhar. Está estudando? Que bom que está estudando. Está aprendendo? Que bom que está aprendendo. O que de útil tu pode fazer? Como é que tu pode explicar uma coisa para uma criança que ela possa entender, sei lá, de física, mas para uma criança? Não torce os ensinamentos. Como eu falei, a aliança entre ciência e religião é uma construção. O Deus é um só. Por que um tem que enfrentar o outro? É tudo do mesmo Deus. Deus não ia fazer uma coisa para contradizer a outra. É uma balança. Segue aqui. Médico, viverás da dignidade da profissão sem negociar com as dores dos semelhantes. Alguém já dependeu do SUS para fazer alguma cirurgia e chegou lá e o cara disse, não, eu dá para fazer isso aqui, mas assim, ó, eu faço, mas eu preciso que tu me dê um dinheirinho para cá, coisa e tal. Isso está no jornal todos os dias, é só ligar. Vira e mexe, um médico é preso porque estava lá, porque não podia fazer, porque não deveria ter feito. Por quê? Porque deixou de observar as leis de Deus, de pensar no semelhante. Magistrado, sustentarás a justiça. Preciso falar do Jornal Nacional? Não, né? Deixa quieto. Nem vamos falar de justiça, eu acho, né? Nem vamos nos aprofundar. Tá, mas aí o juiz, tá, mas e o advogado? Aquele que distorce para tirar o cliente para anular o julgamento, aquela coisa toda que tem. Advogado, preservarás o direito. Escritor, não molharás a pena no lodo da viciação, nem no veneno da injúria. Pô, tenho a oportunidade de escrever um livro. Eu vou escrever esse livro para construir ou para detonar? Se eu tenho a habilidade de escrever, por que eu não vou escrever uma coisa para o bem, para construir? Né? Poeta, converterás a inspiração em fonte de luz. Em fonte de luz. Não uma questão depreciativa. Aproveita as palavras, o dom de harmonizar frases, letras e constrói. Orador, cultivarás a verdade, porque é muito fácil chegar aqui agora, por exemplo, e começar a mistificar, trazer curiosidades, que nem um tempo atrás nós estávamos falando aqui, a fofoca espírita, né? Porque o tal colônia espiritual fica aqui, mas ela é melhor que a outra. Pô, isso é só fofoca. A essência não é essa. A essência é outra. Então, cabe ao orador ter a preocupação de passar a verdade, de chegar aqui e falar sobre as leis divinas e falar sobre o capítulo do Evangelho. Eu vou acelerar porque eu acho que eu me passei aqui. Artista, exaltarás o gênio e a sensibilidade sem corrompê-los. E agora vamos falar um pouco daquela pessoa que nós amamos tanto, o chefe. Né? Como nós amamos o chefe? Chefe, serás humano e generoso, sem fugir à imparcialidade e à razão. Quem deveria estar aqui? O meu chefe deveria estar aqui. Como eu queria que ele tivesse sentado aqui, ó, primeiro aqui. Né? Peraí, só que tem um puxãozinho de orelha para o outro também. Operário. Não furtarás o tempo envelhecendo a tarefa. Tem que fazer, vai lá e faz. Porque hoje tu está na função de operário, pode ser que amanhã tu esteja na opção de chefe. E vice-versa. Se não teve agora, poderia já ter estado. Então honra o trabalho que tem e vá fazer. Quando o operário faz o seu trabalho, cumpre a lei de Deus. Cumpre a sua missão. Lavrador, protegerás a terra. Comerciante, não incentivarás a fome ou o desconforto a pretexto de lucro. Alguém já vivenciou na época das inflações? Eu peguei uma parte. Inclusive, eu era o que estava lá etiquetando lá toda hora. Né? A lata de azeite que tinha o... Como é que é a tabela? Né? 8 horas da manhã o preço da lata era 5. Meio-dia era 8. 6 horas da tarde era 10. Né? E eu tava lá.
né? Por quê? Dá uma crise, falta água. O que acontece? A gente vai no mercado, chega lá, a água que é 5 passou a ser 20. Comerciante. Pô, não, pretexto de lucro não, já está ganhando o teu. Passa adiante. Exautor, aplicarás os regulamentos com equidade. E um grande recado para nós, médiums. Serás sincero e leal aos compromissos que abraças, evitando perverter os talentos do plano espiritual no profissionalismo religioso. Ah, mas eu queria ser um médium famoso. Queria ser que nem Chico, escrever livros. Né? Já que eu vejo, então vou ganhar o dinheirinho em cima disso. Não, não é para isso. Ah, mas tem quem faça. Bom, ele se entenda com Deus. Nós temos a orientação. E nós não viemos destruir a lei, porque esse é o culto espírita. O culto espírita possui um templo vivo em cada consciência na esfera de todos aqueles que esposam as instruções. De conformidade com o ensino de Jesus, o reino de Deus está dentro de vós, e toda a sua teologia se resume na definição do Evangelho, a cada um as suas obras. À vista disso, prescindindo a convenção de pragmática, temos nele o caminho libertador da alma, educando-nos raciocínio e sentimento, para que possamos servir na construção do mundo melhor. E para que data está anunciado para nós um mundo de regeneração? Quando todos nós aprendermos a cumprir a lei de Deus. Porque nenhum de nós veio para destruir a lei de Deus, mas para cumpri-la. E se nós estamos hoje vivenciando o que estamos vivenciando, existe um propósito por trás e que nós, muitas vezes, não conseguimos enxergar. Mas Deus, que quer o nosso bem, consegue ver isso. E para ele, a missão da mãe ou do nobre de medicina é a mesma, é salvar almas. Queridos irmãos, eu passei um pouquinho do horário, tá? Mas a mensagem que fica para nós é que nós venhamos a cumprir a lei de Deus e deixar as pessoas que chegaram com a missão de contestar as leis dos homens que contestem. Que seria de um país se não fosse Gandhi, que conseguiu reformar e libertar o país sem levantar uma arma. E como diria Martin Luther King, eu tenho um sonho. Que o sonho seja a nova era. Muito obrigado. Obrigado ao nosso irmão por palavras esclarecedoras. E convidamos agora a todos para o passe espiritual, que possam se concentrar, lembrar daqueles entes queridos que não estão aqui agora neste momento, porque no momento em que nós nos concentramos e pensamos neles, eles também estão recebendo as mesmas bênçãos, as mesmas boas energias do que nós que estamos aqui.
agradecendo a presença de todos. Estamos no penúltimo dia deste ano de 2021, com a graça de Deus. Apesar de todas as dificuldades a que nos encontramos, com saúde, e que Deus queira que o ano de 2022 chegue até nós, nos trazendo muita paz, nos trazendo muita saúde, nos trazendo muita luz. E que cada um de nós, no limiar do 31 e do 1º, possamos parar e refletirmos e fazermos nós o nosso compromisso de ter um ano melhor. Porque muda o número, passamos para 2022. Mas se os nossos corações e as nossas mentes não mudarem, nada mudará. Então que possamos nós fazer o nosso propósito de mudança e realmente iniciarmos o 1º de janeiro com o nosso coração aberto aos ensinos de Jesus, ao seu amor e pedindo a Ele, se conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre.